Quarta-feira. A nova aliança tem superiores promessas, né? Já começamos a responder. Compare Êxodo 24 e Hebreus 10, 5 a 10. Quais são as semelhanças e diferenças entre essas duas promessas? Vamos aqui construir uma tabelinha. As duas alianças possuem os 10 mandamentos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As duas alianças possuíam lei. A antiga aliança, ela é conhecida como a lei de Moisés, e a nova aliança é conhecida também como a lei de Deus. Além dos 10 mandamentos, ela possuía outras instruções, tudo bem? Lei de Moisés está relacionada à antiga aliança, e lei de Cristo está relacionada à nova aliança. Isso é texto bíblico. Lei de Moisés você já conhece. Lei de Cristo está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Está expressamente lei de Cristo. Agora você não está mais debaixo da lei de Moisés. Mas não quer dizer que não está debaixo de lei nenhuma. É a lei de Cristo. Muitos evangélicos falam, a lei de Moisés foi abolida, e foi mesmo, mas a lei de Cristo não, tudo bem? Aí você mostra facilmente, você já mostra Gálatas 6:2, acabou, você já tem o seu bom argumento ali, né? Ambas possuíam mediadores, Moisés na antiga aliança, Jesus na nova aliança. Ambas foram escritas, mas a lei de Moisés foi escrita em um livro, a antiga aliança foi escrita em um livro. E a lei de Cristo é para ser escrita no coração, é uma maneira de escrever diferente, tudo bem? A confirmação das duas alianças foi feita por meio de sangue, isso é importante. Moisés, lá em Êxodo 24, ele fala, eis aqui o sangue, né, da aliança, sacrifica o cordeiro, ele pega esse sangue e ele asperge com esse sangue, né, as pessoas, e ele também asperge sobre o livro. Isso aqui está em Hebreus 9, ó, verso 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes e aspergiu, não apenas em cima do livro, né, como se fosse uma assinatura, sabe? Olhou o dedo no sangue e você aspergiu ali, ó, está assinado com sangue, mas aspergiu também sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então você tem uma ratificação aqui em Êxodo 24. Agora, você tem uma outra ratificação de aliança com sangue, ali na Santa Ceia, Jesus fala, este é o sangue da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ah, Tiago, ali não tem a palavra nova, mas aqui em Hebreus tem. Paulo fala nova, tudo bem? Então aqui você vê que as duas alianças foram confirmadas, ratificadas com sangue. Uma com sangue de animais e outra com sangue de Cristo. Pergunta valendo, né, a pergunta que não quer calar, valendo 1 milhão aqui, 1 milhão de bênçãos, né? Qual sangue pode remover pecados? Qual sangue pode perdoar pecados? Qual sangue pode regenerar o coração? O sangue que ratificou a antiga aliança ou o sangue que ratificou a nova aliança? É muito fácil. O sangue de touros e bodes jamais pode remover pecados. É isso que está em Hebreus capítulo 10. Ó, Hebreus 10, verso 3. Aliás, vamos ler do verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. A antiga aliança não pode se confundir com a nova, pelo amor de Deus, meu querido amigo estudante, não faça essa confusão. A antiga aliança nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios. A lei de Moisés não pode. Mas se você fala que é somente uma, como é que você lê esse texto? Aí você vai ter uma leitura toda trôpega da Bíblia, né? Ó, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano a ano se oferecem. Da outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Olha, se aqueles sacrifícios de bodes removessem os pecados, regenerasse o coração, a pessoa, né, fazia o sacrifício uma vez, mas todo ano eles faziam, e o coração de muitos não eram regenerados, porque quem regenera o coração é o sacrifício de Cristo. Verso 3, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Então a antiga aliança, ela não pode remover pecados. A natureza dela é pedagógica. A nova aliança tem natureza redentiva. E é por isso que ali no verso 9 do capítulo 10 diz assim, remove o primeiro, estabelece o segundo. Remova o primeiro sistema, que tem Arão como sacerdote, que tem um santuário terrestre e que está tudo dentro do pacote da antiga aliança. Remova o primeiro, estabelece o segundo. O segundo tem o sacerdote Jesus, da ordem de Melquisedeque, o santuário celestial dentro da nova aliança. Se você achar que existe só uma aliança, você não vai entender
todos esses 4 capítulos de Hebreus. Vai ficar turvo na sua mente. Vai ser assim, aquelas poesias meio malucas que a gente lê, não entende, qualquer coisa serve, estão falando qualquer coisa. O pensamento bíblico, ele deve ser organizado na sua mente. O livro de Hebreus está organizado, tudo bem? Então faço esse apelo aqui para você. A justificação também, eu anotei aqui na minha lição, ela precisa ser estudada com base nas 2 alianças. Eu vou repetir, a justificação precisa ser estudada tendo as alianças como pano de fundo. Senão você vai fazer a pior confusão de todas. Sabe qual a confusão que você vai fazer? É a confusão dos evangélicos. A lei nunca resolveu nada. A lei nunca aperfeiçoou os ofertantes. Conclusão, não precisamos da lei. Estamos vivendo sobre a graça, não precisamos guardar a lei, né? Não precisamos guardar o sábado. E vocês adventistas que guardam o sábado, vocês estão, né, na antiga aliança ainda. A nova aliança não tem lei. Não tem condições na nova aliança, né? Ninguém precisa guardar nada. É mais ou menos esse o pensamento evangélico. Então, o que eu digo para você? Se você acha que só existe uma aliança, como é que você vai resolver isso? Aí vai existir uma ideia de justificação de graça barata. Olha, realmente, né? A Bíblia fala que não tem como obedecer a lei, então só a graça de Cristo, é só crer em Jesus mesmo, e não tem, né, mudança de estilo de vida, renovação do coração, nós somos desse jeito mesmo e nunca vamos mudar. Porque aí a pessoa vai confundir esse lei com antiga aliança. E ele pensa que na nova aliança não existe lei também, não existe a lei de Cristo. Então, o que eu quero te dizer? Quando você estuda justificação, Paulo condena os judeus. Por quê? Não é porque eles queriam obedecer os 10 mandamentos. É porque eles estavam presos a um sistema que não perdoava pecados. Essa é a tônica de Paulo. Saiam do velho sistema. O velho sistema não pode aperfeiçoar vocês. Por isso que a lei nos serviu de aio para nos guiar até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E uma vez sendo justificados pela fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Interpretação evangélica. Uma vez que Jesus veio, não precisamos mais guardar a lei, porque estão pensando em uma aliança. Interpretação correta, interpretação bíblica. Isso aqui é da Igreja Adventista desde lá dos seus pioneiros, Patriarcas e Profetas, livro Estudos Bíblicos, livro Princípios de Vida, que eu vou até colocar aqui na tela, que eu devia ter trazido para mostrar para vocês, né? Mas está tudo lá no nosso curso. Quando Paulo fala assim, que o aio nos levou até Cristo, é esse sistema aqui com a antiga aliança. Não permanecemos mais nesse sistema, porque ele já não pode regenerar o nosso coração. Permanecemos no novo sistema. Agora, no novo sistema também tem 10 mandamentos, ok? Então, se você não entende 2 alianças, esse texto ali de Gálatas, capítulo 3, ele vai ser um texto extremamente difícil para você. Não permanecemos subordinados ao aio. O aio é a antiga aliança, mas se você não entende que existem 2 alianças, você vai equivaler o aio à lei. E aí você vai fazer esse raciocínio. Não tem que obedecer lei, é só acreditar em Cristo. Só uma crença fácil, você vai pregar a graça barata. Tudo bem? Olha só esse texto. Lição tá maravilhosa aqui essa semana. Ó. Caminho a Cristo, página 62. A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Como é que diz que não tem condições na nova aliança? Ainda é a mesma. Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, se perpetuasse. Tiago, então quer dizer que as condições da velha aliança são as mesmas da nova aliança? Sim. Obedece e vive, desobedece e morre. Essas são as condições. Tiago, mas então não vou conseguir? Como é que eu vou chegar diante de Deus? Todas as coisas estão descobertas e patentes diante daqueles que temos de prestar conta. E aí que vem o livro de Hebreus, porque temos um sumo sacerdote, Jesus. E esse sumo sacerdote, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí vem aqui o capítulo 8 de Hebreus, verso 1. Ora, o essencial de todas as coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. É o tema do livro de Hebreus. As condições das alianças são as mesmas, mas na nova aliança, o sumo sacerdote vai perdoar o seu pecado e mudar o seu coração. Não fique falando que a nova aliança só tem perdão de pecados. Esse é um erro evangélico. Mas muitos evangélicos acertam também, tudo bem? Tem muita gente pregando santificação aí na internet numa visão correta, tudo bem?
Então não estamos depreciando ninguém, mas existe uma grande parcela evangélica e protestante que não coloca a santificação junto da justificação. Eles colocam como algo que não é necessário, né? Se você faz bem, se não faz, não tem problema, né? O negócio é só crer em Deus. Isso está errado, tudo bem?